Lucas, capítulo 23, os versos 22 a 25, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Obrigado, Pai, porque podemos celebrar a Tua vitória, podemos celebrar, Pai, mais um ano de existência como igreja. Obrigado porque o Senhor recebe a nossa adoração, e o Senhor é digno de receber a nossa adoração, receber o nosso louvor. Obrigado porque o Senhor tem o prazer de ser o nosso Deus. Apesar de nossas falhas, de nossas imperfeições, o Senhor se agrada em ser o nosso Deus e nos abençoar e tocar nossas vidas. E nós queremos nessa noite, Pai, pedir agora que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor nos atraia a Ti pela Tua palavra, para que a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, seja capaz de falar aos nossos corações, de nos atrair a Ti, de nos convencer da Tua verdade, de nos mostrar o caminho certo, a direção que devemos caminhar, de que devemos andar. Então, Pai, fala conosco, ministra-nos e nos ensine. É o que pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, essa cena que nós vemos, descrita no livro de Lucas, é uma das cenas mais impactantes da história da humanidade. Diante de Pôncio Pilatos estava Barrabás e estava Jesus. O povo ele tinha a chance e tinha a oportunidade de libertar Jesus, o inocente, e condenar a Barrabás, que era um criminoso condenado. Entretanto, de forma surpreendente, eles escolheram Barrabás. Escolheram soltar um homicida, um assassino, em vez de soltar um inocente. Entretanto, queridos, o que está em jogo nesse texto não era apenas um episódio histórico, mas uma revelação do coração humano. Uma revelação das escolhas que nós fazemos e podemos fazer todos os dias. E o que a gente quer compartilhar com a igreja hoje é o seguinte: por quem ou pelo que você tem trocado a Jesus? Por quem? Ou pelo que você tem trocado a Jesus? Todos nós fazemos escolhas, todos nós temos escolhas a fazer na vida. Todos nós temos escolhas. Essa história que a gente diz, mas eu não tive opção, eu não tive escolha, isso é conversa fiada. Todos nós temos escolhas. E as nossas escolhas, elas geram consequências. Mas a realidade, queridos, é que a maneira como a gente responde a Jesus revela as nossas escolhas. A maneira como nós respondemos à pessoa de Jesus vai, consequentemente, revelar quem realmente governa o nosso coração. Quem manda no nosso coração, quem manda na nossa vida. E quando a gente olha esse texto ele traz para nós 3 lições interessantes que devemos analisar e questionar sobre nossas escolhas, sobre a pessoa de Jesus, sobre as nossas escolhas diante de Jesus. Primeira coisa que esse texto ele vai nos mostrar é o contraste entre Jesus e Barrabás.
Jesus era e é o Filho de Deus. Ele é o autor da vida. Aquele que Pedro falou para Cornélio que ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Jesus, durante o seu tempo que passou na terra, ele trouxe alegria, trouxe paz. Ele curou todo tipo de doenças e enfermidades. Ele restaurou relacionamentos. Ele mudou a história de dezenas, de centenas, de milhares de vidas. Jesus trouxe paz, trouxe esperança para as pessoas. Trouxe uma nova vida. Mas quando nós olhamos para Barrabás, nós vemos que Barrabás era um homicida. Era um fomentador de terrorismo, de revoltas. Ele representava tudo que havia de ruim no ser humano. Assassino. Mas o texto mostra que aquele povo preferiu esse monstro, esse assassino, esse homicida, esse destruidor de lares, de famílias, em lugar daquele que restaurava famílias. Aquele povo preferiu quem trazia a morte, quem gerava a morte, em vez daquele que trazia e gerava vida. Aquele povo fez uma escolha pelo ruim, em vez da escolha do bom. Aquele povo fez a escolha da morte em relação à vida. Aquele povo escolheu a maldição em vez da bênção. E ainda disse, olha, caia sobre nós. Mas a segunda coisa que a gente vê no texto é que, na verdade, as nossas escolhas revelam o nosso coração. Quando nós tomamos decisões, quando nós fazemos escolhas, simplesmente essas nossas escolhas vai mostrar quem nós somos. Vai mostrar a realidade do nosso coração. A rejeição de Jesus simplesmente mostrou a dureza, a insensibilidade do coração daquele povo. A rejeição de Jesus mostrou que aquele povo preferia viver uma vida de miséria, de desgraça, de infelicidade, de dor, em vez de viver uma vida de paz e alegria. São escolhas que se fazem. E todos os dias, queridos, nós estamos fazendo escolhas. Todos os dias nós tomamos decisões. Em você vir hoje à igreja, você fez uma escolha de vir à igreja. Simplesmente isso, você podia ir para qualquer outro lugar, mas você preferiu vir para cá. É uma escolha que você fez. Mas essas escolhas que fazemos, elas revelam o nosso coração. João, o evangelista, ele vai resumir isso de uma maneira muito simples. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio trazer vida, mas as pessoas preferiram a morte. Como no mesmo contexto hoje, Jesus promete vida, paz, alegria, restauração, mas muitos não preferem. Muitos querem viver uma vida de miséria, de desgraça, de dor, de sofrimento. Em vez de quererem Jesus, muitas pessoas pensam que não vale a pena servir a Jesus, porque, entre aspas, vai perder alguma coisa. São escolhas que se fazem. Na verdade, queridos, nossas escolhas, elas revelam nossos valores. Elas revelam a quem nós servimos de fato. Nossas escolhas revelam se nós queremos realmente andar com Deus, servir a Deus, viver para Deus ou não queremos. Nossas escolhas revelam quais são realmente os nossos comprometimentos com Deus ou não. Na verdade, queridos, as nossas escolhas revelam as nossas preferências e revelam quem nós somos. O tipo de roupa que a gente usa revela quem nós somos. Apesar das pessoas falarem que a roupa não define a pessoa, a roupa define a pessoa. O que nós vemos
nas mídias sociais revelam quem nós somos. Nossas escolhas de diversão revelam quem nós somos. E a questão básica é o seguinte: será que Jesus tem sido realmente prioridade em nossas vidas? Será que a gente não tem trocado Jesus por tantas outras coisas que aparentemente são mais convenientes? Muitas vezes nós cantamos que nós fazemos tudo para Jesus, nós nos rendemos a Ele, nós até nos sacrificamos por Ele. Isso é muito bonito. Cantar isso é algo extraordinário. Mas nós trocamos por um jogo de futebol no horário do culto. Trocamos por uma festa no horário do culto. As nossas escolhas revelam quem nós somos. Revelam quais são as nossas reais prioridades. Se Jesus realmente é valorizado por nós, ou ele simplesmente é aquele, como ele disse, que ele conhecia o coração das pessoas, porque as pessoas só o buscavam porque ele os alimentou, só o buscavam porque tinham interesses comerciais, de necessidades, de ter suprimento, mas não o procuravam por relacionamento, para ter envolvimento com ele. E muitos de nós dizemos, e muitas vezes somos crentes mesmo, mas os nossos relacionamentos com Jesus são relacionamentos meramente interesseiros. Nós queremos coisas dele. Nós não queremos relacionamento. Nós não queremos envolvimento muito profundo com ele. Não queremos gastar ou investir muito tempo com ele. Nossa vida de oração, nossa vida de palavra revelam o quanto nós escolhemos estar com ele. Mas a terceira coisa que esse texto ele vai nos mostrar é que toda escolha tem consequência. Todas as escolhas trazem consequências. Deus ele sempre coloca diante de nós duas coisas: bênção e maldição. E todo ser humano precisa decidir se ele quer a bênção ou se ele quer a maldição. Todo ser humano precisa decidir o que ele quer da vida. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Toda escolha tem consequências. Não há como fazermos escolhas erradas e colhermos o certo. Se escolhemos andar com Deus, se escolhemos nos envolver com Deus, isso vai trazer consequências para nós. Mas se escolhermos não andar com Deus, se escolhermos andar longe de Deus, se escolhermos viver uma vida com um pé na igreja e um pé fora da igreja, se escolhermos não levarmos a sério a nossa fé cristã, isso traz consequências. E é por isso que a gente vê muitas vezes lares cristãos se destruindo, se acabando. Porque se diz que é crente, mas não toma a escolha certa de buscar o Senhor, de ensinar os seus filhos a andarem no caminho do Senhor, de viverem uma vida de integridade e santidade, de buscar o Senhor como família, e os filhos vão embora, e o casamento vai embora, e tudo acaba, mas porque tomou a escolha errada, fez escolhas. E todas as nossas escolhas, elas trazem consequências. Aquele povo escolheu Barrabás. E eles decidiram, então, levar a Jesus à morte. Decidiram crucificar a Jesus. E eles escolheram o resultado das suas escolhas. 30, 40 anos depois, a cidade foi destruída, arrasada. Morte do Império Romano chegou lá e acabou com tudo. Escolhas. Querido, querida, quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida? Eu achei muito interessante, nós tiramos férias
E fomos num casamento lá em Minas Gerais, lá em Teófilo Otoni. E sentado à mesa lá, conversando lá sobre família, sobre casamento, sobre oração. Aí a sobrinha dela aí papo rolou de lá e falou, não, tá, eu orei pelo meu marido, para Deus me dar um marido, 29 itens, 30 itens lá, e ficou faltando um. E a sobrinha dela, acho que de 12 anos, né? 14 anos, falou, eu tenho orado, acho que há 6 anos, pelo meu marido. E aí ela mostrou para Laí a relação que ela fez do marido que ela quer de Deus. E ela ora há 6 anos por aquele marido que ela quer. Escolhas. Ela decidiu orar para que Deus lhe desse um marido que fosse bênção na vida dela. Mas tem muita gente aí que pega o primeiro que passa na rua, joga um laço e pega e casa. E aí diz, não deu certo, deu ruim. Você não escolheu buscar o Senhor pelo seu casamento? Se você não escolhe buscar o Senhor pela sua vida, pela vida do seu cônjuge, pela vida da sua família, vai dar problema. Todos temos escolhas e essas escolhas, elas sempre vão trazer consequências. E se você parar para pensar para a sua vida e você olhar os resultados da sua vida hoje, você vai perceber que o que você é hoje é resultado das escolhas que você fez no passado. As decisões que você tomou no passado o trouxe até aqui e agora, e você é aquilo que você decidiu ser no passado, que você escolheu. Porque nossas escolhas, elas trazem consequências. Aquele povo preferiu escolher a morte em vez da vida. Preferiu escolher quem gerava morte e destruição em vez daquele que gerava vida, paz e alegria. E tiveram resultado disso. E hoje eu e você também precisamos fazer escolhas. Escolhas que determinarão o nosso futuro. Não só o nosso futuro material, físico, social, mas o nosso futuro espiritual. As nossas escolhas hoje vão gerar consequências no futuro. Naquele dia, naquele fatídico dia, o povo preferiu libertar Barrabás e condenar a Jesus. É possível, se nós estivéssemos lá, é possível que nós talvez fizéssemos a mesma coisa. Porque hoje tem muita gente que faz a mesma coisa. Não escolhe Jesus. Então é possível que fizéssemos a mesma escolha que eles fizeram. Mas hoje a coisa pode ser diferente. Hoje nós podemos fazer a escolha certa, tomar decisões certas. Hoje nós podemos ter, nessa nova oportunidade de termos escolha, podemos escolher de forma correta. Então, querida, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por quem ou pelo que você tem trocado a Jesus? Por quem? Ou pelo quem você tem trocado a Jesus? O que você tem colocado no lugar de Jesus hoje? Quem tem ocupado o lugar de Jesus em sua vida hoje? Talvez seja o seu carro, talvez o seu emprego, talvez a fama, o prestígio, talvez a orgia, dinheiro, drogas, sexo, talvez a própria religião. Tem gente que troca Jesus pela religião. Tem gente que morre pela religião, mas não morre por Jesus. Por quem ou pelo que você tem trocado a Jesus?
Quem ou o que tem ocupado o lugar de Jesus em sua vida, em seu coração? Quem tem atraído você? Quem tem arrastado você? Quem tem feito você se emocionar, você chorar? Quem tem feito o seu coração palpitar, vibrar? Quem? O quê? Quem ou o que você tem priorizado na sua vida? Quem realmente é mais importante na sua vida? O que hoje ocupa o seu coração? Quem hoje está no seu coração no lugar de Jesus? E queridos, não adianta a gente tentar ficar nos enganando, porque nós nos conhecemos. E mais do que isso, Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe e conhece o nosso coração. E Ele sabe se Ele é realmente a prioridade ou é alguém mais importante na minha vida, ou se Ele está em segundo lugar. Só que Deus, se Ele não pode ser o primeiro, Ele também não quer ser o último. Ou Ele é o primeiro ou Ele não é nada. Ou Ele ocupa o primeiro lugar, ou Ele pula fora. É aquele negócio que a gente vê na internet, né? Olha, se você não foi convidado, não vá. Não vá. Se não te chamaram, não vá. Isso é, se eu não quero colocar Deus na prioridade na minha vida, eu estou fora, não estou nem aí, não quero saber de você não. Eu amo os que me amam. Os que me buscam, me acham. A questão é, quem nós vamos preferir continuar escolhendo? Barrabás ou Jesus? O que a sociedade, o que o mundo nos oferece? Ou um relacionamento sério, pessoal com Jesus? Quem nós vamos continuar preferindo? Vida ou morte? Vida eterna ou inferno? Ir para o céu ou ir para o inferno? São escolhas que a gente faz. Só que essas escolhas nós fazemos aqui e agora. Não dá para ficar protelando, porque nós não sabemos quando a gente vai morrer. E eu não sei se você vai ter a mesma sorte que eu tive, de 2 vezes bater na porta e mandar de volta. Eu não sei se você vai ser tão abençoado quanto eu. Ou não sei se foi abençoado, né? Depende do ponto de vista. De bater lá e falar, olha, senha está errado, pode voltar, não é? Não tem jeito. Eu não sei quando vai acontecer. Então nós precisamos fazer escolha. E hoje você tem a oportunidade de fazer a escolha certa. Você tem a oportunidade de decidir querer realmente andar com Jesus, de parar de brincar, de se divertir, de levar uma vida séria, de integridade com Jesus, de se relacionar verdadeiramente com Ele. Hoje você pode fazer a escolha de querer realmente andar com Deus e deixar Ele andar com você. Hoje você pode querer mudar de vida, mas é uma escolha que você precisa fazer. Jesus ou Barrabás? Jesus ou o mundo? Jesus ou a gandaia ou a farra? Jesus ou o que a sociedade oferece? Você precisa tomar uma decisão. A questão é se você quer hoje tomar essa decisão. A questão é se você hoje quer realmente fazer essa escolha de trocar o passageiro, humano, terreno, por aquilo que é eterno, que é celestial, que é divino, como o pastor falou ontem do céu. Mas é uma questão que você precisa tomar. Então hoje, aquela pergunta de Pilatos é feita novamente. A quem você escolhe? Jesus ou Barrabás? Jesus ou o mundo? Jesus ou viver a vida que você vive? O que você escolhe, o que você quer? Você hoje pode fazer a escolha certa. Você hoje pode tomar a decisão certa.
Você condena aquele povo por ter feito a escolha errada. Mas hoje você pode dizer: eu não sou como aquele povo. Eu quero escolher Jesus. Eu quero escolher Ele. E Ele diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor. Hoje é o momento, o tempo de você tomar uma decisão. De voltar para o caminho. De voltar ao primeiro amor. Talvez você esteja hoje, até hoje, não levando Jesus a sério, brincando. Um pecar, um pelar. Hoje você pode querer realmente tomar uma decisão de verdadeiramente andar com Jesus. Talvez você chegou hoje e ainda não tomou uma decisão por Jesus. Hoje você pode fazer a escolha. Você pode escolher hoje se consagrar mais. E dizer: Senhor, eu quero te servir mais e melhor, me consagrar mais, me comprometer mais contigo. Eu quero tomar essa decisão, eu quero fazer essa escolha de verdadeiramente andar profundamente com o Senhor. São escolhas. Mas você pode também escolher o seguinte: eu não quero nada disso, eu quero continuar vivendo a minha própria vida. E que se dane o mundo, eu não me chamo Raimundo. É a escolha que você faz. Mas hoje Deus pergunta para você: a quem você quer soltar? A quem você quer escolher? Jesus ou Barrabás ou mundo? É a decisão que você tem que tomar. Se coloque diante do Senhor. Ore ao Senhor. Se houver sinceridade em seu coração, honestidade, Ele vai te ouvir e vai te receber. Mas faça isso logo. Faça isso logo. Não protele, não prolongue, não adie a sua decisão, porque ela traz consequências. Pai querido, nos ajude pelo Teu Espírito a fazer a escolha certa. Nos ajude a tomar a decisão correta. Porque nossas escolhas, nossas decisões trazem consequências. E a consequência que nós queremos é estar contigo em glória, é te conhecer, é te servir, é andar contigo. O resultado que queremos das nossas escolhas é a Tua bênção. É a vida, é gozo, é paz, é alegria. Nós precisamos, Pai, tomar uma decisão. Que o Teu Espírito, como a Tua palavra diz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Teu Espírito possa trabalhar e nos mostrar e nos guiar à verdadeira decisão. Para que possamos, no futuro, olhar para trás e dizer que fizemos a melhor escolha da nossa vida. Torna isso verdade, Pai, e se manifesta e se revela, Pai. É o que pedimos, é o que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.